colocar a sua vida no altar de Deus e permitir que o Espírito Santo venha dirigir você, amém? Cada dia que nós clamamos, nós temos uma palavra de orientação para que Deus venha dirigir as nossas vidas através do seu Espírito e através da sua palavra, para que nós possamos ter a compreensão da palavra, da vontade de Deus, para que os nossos dias sejam abençoados, amém? Salmo de número 37, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará, amém? Você vai olhar para o seu irmão que está ao seu lado e vai dizer isso para ele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará, amém? Agora com bastante convicção, você vai olhar para ele e repetir novamente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará, amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento nós queremos reverenciar a Tua presença, queremos reverenciar ao Senhor no nosso meio, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor promoveu esse momento, meu Pai. O Senhor moveu todas as coisas para que aqui nós estivéssemos diante do Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós queremos que a Tua voz se faça ouvir neste local, que o Senhor venha manifestar a Tua glória, o Teu poder, a Tua direção sobre a Tua igreja. Eis aqui os Teus filhos e filhas, Pai, pessoas que estão aqui sedentas pela Tua palavra, pessoas, ó Pai, que querem ouvir o Teu querer, ó Pai. Então nessa noite, vem Espírito Santo, toma cada coração, dirige, meu Pai, que a Tua palavra venha agir de multiforme graça, a fim de que nós venhamos entender qual é a Tua plena vontade. Meu Deus querido, em nome de Jesus agora, que todo mal, toda barreira, todo bloqueio enviado do inferno que venha cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pois a nossa vida a Ti nós entregamos, ó Pai, e pedimos assim: fala conosco, Pai, nessa noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, podeis assentar. E vamos abrir as nossas Bíblias, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 16. Este é o versículo base e tema do clamor desse mês de abril. Jeremias capítulo 33, versículo de número 16. Um pouquinho para frente de Salmos, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada, Senhor, justiça nossa. Motivo do clamor para o mês de abril, então, será na confiança irrestrita na justiça de Deus. Confiança irrestrita na justiça de Deus. Nós vamos falar nessa noite a respeito da justiça de Deus, porque é nessa justiça que nós devemos confiar. Nós não devemos confiar na justiça humana, nós não devemos confiar na nossa própria justiça, mas sim na justiça que vem de Deus. Porque muitas vezes, em certas ocasiões, nós apresentamos a nossa vida diante de pessoas que querem o nosso mal, pessoas que fazem o mal para nós, pessoas que querem ver a nossa destruição, pessoas que bolam tantas coisas para nos prejudicar, e às vezes nós paramos e queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias obras, mas nós vamos clamar nessa noite para que Deus venha ser daquele que é o nosso juiz, amém? Deus que faça juízo nas nossas vidas e em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não devemos fazer o juízo próprio, mas sim esperar um juízo que vem das mãos de Deus. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias que a gente é envolvido no dia a dia, nós somos impulsionados a fazer justiça pelas nossas próprias mãos. E quando eu refletia nessa mensagem, quando eu orava a Deus pedindo direção e versículos bíblicos para que compôsse essa pregação, eu me lembrei de algo que aconteceu esses dias, quando se fala em justiça humana. Porque logo, quando nós somos colocados diante de uma circunstância, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não é verdade? Quando alguém fala mal de nós, quando alguém causa um mal para nós logo queremos fazer justiça por nós mesmos, não é verdade? E esses dias eu estava vindo de carro, próximo ao Palace Hotel, descendo de carro, e de repente, ia indo um senhor com um carrinho de catar papel, e o senhor trouxe o carrinho dele um pouco para cá, porque um cara abriu a porta. O cara abriu a porta,
O cara do carrinho puxou o carrinho dele para cá e eu puxei o meu carro para cá para não bater nele. E aí ia passando um cidadão, um moço de bicicleta, aqui apodando eu pela faixa contínua aqui. E aí, de repente, eu olhei para o lado, escutei aquele rapaz me xingando. Mas xingou assim que todo mundo ouviu, né? Todo mundo que estava passando na rua ouviu aquele rapaz me xingando. E aí, a vontade e o desejo da justiça humana. Falei assim, rapaz, o que esse cara está falando comigo desse jeito? E me xingando e mandando eu ir para isso, para aquilo, para aquele outro. Eu não me conformei com a situação. Falei assim, vou fazer justiça agora. Virei o carro para a rua, para a direita. Aí depois fui para outra rua, desci 4, 5 quadras para baixo e voltei. Não, eu tenho que encontrar esse rapaz, que negócio é esse? Ele falar isso para mim, onde já se viu? Não pode. A justiça humana. E muitas vezes nós somos impulsionados a fazer justiça humana, a fazer aquilo que a carne quer retribuir o mal com o mal, retribuir aquilo que a pessoa falou, aquela ofensa que aquela pessoa nos causou com uma ofensa. Mas eu fui não para causar uma ofensa para ele, mas para perguntar para ele por que ele tinha me xingado. Porque eu fiquei sem entender a situação. Depois que eu fui compreender que o rapaz trouxe o carrinho para o lado, eu trouxe meu carro para cá e eu quase derrubei ele da bicicleta. Mas ele estava errado, porque ele estava passando pela esquerda e ali não podia, faixa contínua, onde já se viu um bicicleteiro vir com tudo. E aí eu, assim por um azar, vamos dizer assim, não foi por sorte, eu acabei encontrando aquele rapaz. Ele tinha entrado na academia. Ele estava indo para a academia, devia estar com um pouco de pressa. Também estava com pressa porque estava no horário de almoço, queria almoçar logo, já estava com fome. E quando a gente está com fome, realmente a gente fica com os nervos mais à flor da pele. E aí eu peguei, encontrei aquele rapaz, fui lá e chamei ele. A hora que ele viu, ele já virou o rosto, né? Aí eu peguei e chamei ele. Falei assim, rapaz, você estava falando comigo daquele jeito? Ele falou assim, você me fechou isso e aquele outro, não sei o quê. E depois eu parei e fiquei pensando. Eu falei assim, olha rapaz, você também estava errado, porque você passou onde não deveria passar. E se eu causo um acidente, não ia ser por culpa minha, só ia ser por culpa sua também. E a gente conversou daquela maneira ali, e aí depois eu fiquei raciocinando e pensando, isso seria uma conduta legal de uma pessoa que serve a Deus? Tirar satisfação, fazer justiça pelas próprias mãos? Porque imagina só, se aquele rapaz vem para o meu lado, porque ele estava fazendo academia, ele deve ser metido a fortinho. Se aquele rapaz metido a fortinho, ele vem e fala, então vamos tirar isso a limpo, e vem para fora, e a gente sai no soco, imagina só a situação. Aí eu ia ter que correr, né? Porque eu não ia brigar com ele. Eu só queria fazer justiça através de palavras. E muitas situações, muitas vezes, nós queremos fazer justiça humana. E não deixamos que Deus venha ser aquele que é o nosso juiz. Nós temos que compreender que o nosso juiz, aquele que faz juízo em todas as causas para nós, é Deus. Por isso que a palavra no Salmo de número 37, no versículo de número 4, diz que nós devemos confiar no Senhor e Ele fará tudo por nós. É Deus quem nos abençoa, é Deus quem é o nosso juiz, é Deus quem faz as nossas causas serem ganhas. Nós não devemos confiar na nossa própria força, no nosso entendimento, porque é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos livra e é Deus quem nos abre as portas. E muitas vezes nós precisamos compreender isso na nossa vida, porque nós vamos passar por situações no ano de 2015, a qual nós teremos que compreender que nós devemos ficar quietos e esperar que Deus venha fazer justiça por nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo de número 50. E nós vamos vendo que o nosso mestre, aquele que nos ensina, Jesus o Todo-Poderoso, ele vai ensinar mais uma vez que a nossa justiça não é uma justiça que se deve ser feita de maneira humana, mas sim em Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 50. Jesus, porém, lhes disse, amigo, para que vieste? Nisso, aproximando um deles, deitaram as mãos em Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois a todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandará nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Entenda a situação. Os guardas, o sumo sacerdote, vieram para prender Jesus, para levar Jesus para ser crucificado. E naquele momento, então, os seus discípulos ao redor dele, Pedro saca uma espada e corta a orelha do oficial, a orelha do soldado. E Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, olha, quem vai ferir com a espada será ferido.
Quem retribui o mal com o mal, receberá mal também. E nós precisamos compreender isso, porque quando pessoas causam mal para nós, nós devemos orar e buscar a presença do Senhor, a direção de Deus nas nossas vidas, para que o mal que aquela pessoa fez contra nós venha a ser pago pela justiça de Deus. Quem te justifica, quem sabe do seu coração, quem sabe da sua vida, quem sabe dos seus propósitos é Deus. Ele que te sonda, Ele que te conhece. Você não precisa ficar querendo fazer o mal, retribuir o mal, aquilo que pessoas te caluniam, aquilo que pessoas falaram de você, aquilo que pessoas fizeram mal para te atingir. Compreenda isso. Compreenda que nós temos um juiz, e quando nós esperamos a justiça vinda de Deus, ela virá. Muitas pessoas falam que Deus tarda, mas não falha, mas eu quero dizer a você que Deus age no tempo correto. Deus vai trazer a sua bênção, Deus vai te defender, Deus vai fazer juízo por você no tempo correto. Compreenda que você serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que está dizendo para você que você deve confiar nele, e o mais tudo Ele vai fazer por você. Pare de ficar inquieto com as situações que passam na sua vida, pare de ficar inquieto com as acusações que vêm sobre você. Compreenda que o nosso Deus, o juiz todo-poderoso, Ele que vai te defender, Ele que vai te abençoar, Ele que vai abrir as portas que você necessita que seja aberta. Nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus em que nós devemos confiar. Nós podemos confiar nele, que obras grandes e maravilhosas Ele vai fazer nas nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. E o nosso Deus não age pela força humana. Nosso Deus não age pelo propósito e pelo entendimento humano. Talvez você compreenda que se uma pessoa te fez mal, você tem que retribuir ela. E não é dessa maneira que Deus pensa, não é dessa maneira que Deus faz. Deus não usa as coisas humanas e as coisas deste mundo materiais. Deus usa a força do seu braço. Compreenda, quando Deus tirou o povo do Egito, eram milhões de pessoas que estavam cativas, servindo a Faraó, sendo escravizadas, e Deus olha para aquele povo com compaixão, com misericórdia, porque aquele povo é povo dele, e resolve tirar eles do Egito. Deus poderia ter dado uma arma para cada um, Deus poderia ter dado as melhores armas do tempo, ou seja, não sei se era uma faca, um facão, uma espada, o que Deus poderia ter colocado nas mãos dele e dito assim: povo, agora nós vamos sair do Egito, e matava todos os egípcios, e assim acabava tudo ali, e eles iam para a terra deles, para a terra que Deus tinha prometido. Mas Deus não faz dessa forma. Deus começa a trabalhar de maneira poderosa, mandando pragas sobre o Egito, praga sobre praga. A Bíblia nos relata que foram 10 pragas que Deus lançou: praga das rãs, praga do sangue no rio. Quantas pragas Deus lançou sobre Faraó e sobre o Egito para libertar o povo, para mostrar para nós que Ele não age pela nossa própria força, mas age pela força e pelo poder dEle. Compreenda que o nosso Deus que nós servimos é um Deus que faz milagre quando você necessita de um livramento, que o Deus que nós servimos é um Deus que traz juízo e traz a mão dele pesada sobre aqueles que querem te ver mal. Não que nós queremos ver o mal das pessoas que está causando mal para nós, mas o Egito foi assolado por quê? Porque estava escravizando o povo de Deus, porque estava botando o povo de Deus sobre jugo. E eu quero dizer a você que se você tem entregado a sua vida ao Senhor, se você tem confiado no Senhor, o Senhor trará juízo sobre aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam e aqueles que lutam contra você. Não precisa se preocupar, não precisa ficar inquieto. Deus é quem vai guardar os seus caminhos. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele não usou a força humana, Ele usou foi a força do seu poder. E Deus tem falado às nossas vidas. Deus está querendo nos dirigir por caminhos em 2015, aonde Ele é quem vai ser do nosso defensor, aonde Ele é quem vai nos abençoar. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6, versículo de número 1. Neemias capítulo 6, versículo de número 1. Entenda que a ação de Deus não está atrelada à capacidade humana, não. Deus não precisa usar a sua força. Deus não precisa usar aquilo que de melhor você sabe fazer. Quando você necessitar que a bênção do Senhor venha, ela virá te socorrer. Deus lhe dará a direção. Apenas ande pela vontade e pelo desejo dEle, e eu tenho certeza que obras maravilhosas irão acontecer na sua vida nesse ano de 2015. Neemias capítulo 6, versículo de número
1. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já havia brecha nenhuma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem-me, encontremos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal. Deixa eu explicar, para que você possa compreender aonde nós queremos chegar. Esse homem, Neemias, foi um grande homem usado nas mãos de Deus, porque Jerusalém e o povo de Jerusalém, o povo de Deus, tinha sido assolado pelo rei Nabucodonosor. A cidade tinha sido completamente destruída, os seus muros queimados, os seus muros derrubados, as suas casas queimadas. O seu povo então saiu de lá e foi se exilar em outros lugares, porque o rei Nabucodonosor destruiu completamente Jerusalém. Mas chegou um momento em que Deus começa então a levantar a vida desse homem chamado Neemias para a reedificação dos muros. E é onde nós chegamos e vemos essa história acontecendo, porque os muros começam então a ser reedificados através da vida de Neemias. Mas Deus começou uma obra na vida desse homem. Amém? Olhe para a vida do seu irmão e diga assim: Deus começou uma obra na vida de Neemias. Deus começou uma obra na vida de Neemias, assim como Ele começou nas nossas também. Deus começou uma obra através da vida de Neemias, como Ele começou nas nossas. Porque se você está aqui nessa noite, é um propósito de Deus. Se você está fazendo uma campanha que chama 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, é um propósito de Deus para que você esteja nessa campanha, porque Deus deseja que você seja abençoado durante todo esse ano. E em nome de Jesus, as bênçãos que virá sobre você, também virá sobre aqueles que estão ao redor de sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Neemias. Ele começou essa obra através do Espírito de Deus, através da direção de Deus. E Deus está aqui nessa noite te dizendo que Ele deseja lhe abençoar, que Ele deseja lhe dirigir, que Ele deseja que seus passos sejam conforme a vontade e o querer dEle. Compreenda que Neemias estava fazendo essa obra pela vontade e pelo desejo de Deus. E se a sua vida também for dessa maneira, Deus lhe abençoará em tudo aquilo que você puser as mãos. Mas, infelizmente, no meio da caminhada, existiu uma oposição vinda desses homens chamados Sambalate e Tobias. Esses homens foram, assim, homens dirigidos pelo inferno, homens dirigidos pelo diabo, para trazer desânimo, para trazer desatenção. E muitas vezes é isso que acontece na vida daqueles que estão focados em buscar a direção de Deus para suas vidas. Para que o nosso ano seja abençoado, é necessário que nós comecemos a caminhada, que nós comecemos o ano na presença de Deus e que nós venhamos terminar o ano na presença de Deus. E Neemias começou essa obra pelo Espírito de Deus, mas esses dois infelizes do inferno começaram a trazer desmotivação. Esses dois infelizes começaram a trazer palavras contrárias sobre a vida de Neemias. Começaram a tentar desviar o seu foco e a sua direção para que ele parasse essa obra. Entenda isso. Eles começaram a chamar: olha, escuta, Neemias, vem aqui, nós precisamos conversar. É isso que diz a palavra: e tendo ouvido Sambalate e Tobias de Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo de número 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias e no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer mal. Compreenda que você vai caminhar durante todo o ano com Deus. Compreenda que para que Deus possa efetivar, para que Deus possa concluir, para que Deus possa lhe abençoar, é necessário que você comece e termine uma obra. É necessário que você comece e termine na presença de Deus. Pessoas vão ser enviadas pelo inferno. Pessoas vão ser enviadas da parte do inimigo para tentar desviar a sua atenção, para tentar dizer a você: não busque ao Senhor, não vá à casa de Deus, não ore ao Senhor, não busque a direção de Deus, não termine o seu propósito, não termine a sua caminhada. Simbolizando isso que a palavra está nos dizendo, é isso que estava acontecendo. Esses homens tentaram desviar a atenção de Neemias para que ele parasse sua obra.
E pessoas também vão tentar contra a sua vida, querendo que você pare. Mas não desanime. Olhe para Deus. Olha só. No versículo de número 3, a resposta de Neemias diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não deixarei, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Neemias olha para aquelas pessoas e dá uma resposta a eles: estou fazendo uma grande obra, aquilo que eu comecei, eu tenho que terminar. O propósito que Deus colocou na minha vida, eu vou concluir, eu vou até o final. Pessoas começam a ter ficado pelo meio do caminho. Pessoas começam bem, diante dos propósitos de Deus, diante daquilo que Deus tem ordenado, diante daquilo que Deus tem dirigido. E aí, por falsos conselhos, por falsas pessoas que são colocadas nos seus caminhos, acabam se desviando da vontade de Deus. Mas aqueles que permanecem, aqueles que focam a vontade de Deus, esses vão ser aqueles que vão chegar ao final e serão vencedores, que chegarão ao fim do ano de 2015 e dirão assim: o meu ano foi uma bênção, porque em todos os dias Deus estava comigo e Deus abriu as portas que eu necessitava que fossem abertas. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 4 diz assim: 4 vezes o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Não foi por uma, não foi por 2, não foi por 3 vezes. Foi por 4 vezes que esses homens insistiam para que ele pudesse descer, para que ele pudesse parar a sua obra. Isso demonstra a persistência da obra do mal que vem contra as nossas vidas. Isso demonstra que o diabo, ele vai fazer de tudo para que você possa perder o seu foco, para que você possa parar na caminhada. Mas eu quero dizer a você: fique firme em nome de Jesus. E o diabo não contente, porque Neemias não parou a obra, a partir do versículo 5 diz assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta. Versículo de número 6, e o teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser rei deles. Versículo de número 7 diz assim: e puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: esse é rei de Judá. Aquele menino estava levantando o muro, segundo o propósito e segundo a visão que Deus tinha dado. E num momento determinado, esses homens do diabo, Sambalate e Tobias, começam a olhar para a vida dele e começam a caluniar Neemias. Dizer: Neemias, você está edificando esse muro porque você deseja ser rei desse povo. E muitas vezes nós também somos caluniados como esse homem foi. Isso foi uma grande calúnia, foi uma grande mentira inventada por esses homens, porque ele estava ali, era diante do propósito de Deus, daquilo que Deus estava mostrando, não era porque ele queria ser rei. E ele começa então, vamos dizer assim, a fazer aquele inferninho e dizer para as pessoas: olha, esse homem aí está edificando esses muros porque ele quer ser rei sobre vocês. E aí as pessoas já começam a comentar: pô, é verdade, se ele está nesse propósito é porque ele quer ser rei. E aí levanta aqueles que são do meio invejosos: ah, então vamos parar com essa obra, não vamos ajudar mais esse Neemias, porque ele quer ser rei, é por isso que ele está edificando esses muros. Aquilo poderia ter causado uma paralisia na vida de Neemias. Ele poderia ter olhado: ah, esse povo, deixa esse povo sofrer por aí mesmo, deixa esse povo padecer, eu vou embora, eu não vou terminar essa obra coisa nenhuma, porque as pessoas ainda estão me caluniando. E sempre que pessoas nos caluniam, sempre que pessoas inventam mentiras ao nosso respeito, nós acabamos desanimando, nós acabamos perdendo o nosso foco. Mas esse homem chamado Neemias, ele teve o seu foco até o final, ele foi adiante, pela vontade e pelo desejo de Deus. E a partir do versículo de número 14, olha a reação e a atitude
desse grande homem e servo de Deus, porque ele não ficou preocupado com as pessoas que inventavam coisas sobre ele, ele não ficou preocupado com as pessoas que queriam desviar o foco dele, mas ele faz uma oração ao Senhor, dizendo assim a partir do versículo de número 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Nodia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Diante de todas as circunstâncias negativas que cercavam a vida de Neemias, ele continua a sua obra, ele vai até o final, ele ora a Deus para que Deus venha fazer justiça por ele. Olha o que diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Neemias estava dizendo assim: Deus, eu necessito, eu quero que o Senhor é quem faça justiça sobre aqueles que tentaram me atemorizar. Eu não quero ir lutar com eles, eu não quero fazer justiça pelas minhas próprias mãos, mas eu quero que o Senhor se lembre. E aí a partir do versículo de número 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Esse homem começou a sua obra pela vontade e pelo desejo de Deus, e foi até o final e terminou a obra, porque ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as calúnias, não olhou para as difamações, não olhou para as dificuldades, mas ele olhava era para Deus, o Todo-Poderoso. Ele tinha Deus como seu juiz, Deus como seu ajudador. E é dessa maneira que nós devemos começar e terminar o nosso ano, como Deus sendo o nosso ajudador. Coloque-se em pé em nome de Jesus. E nós vamos orar nessa noite, clamando ao Senhor para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê confiança, para que nós possamos confiar não na nossa força, não no nosso intelecto, não na nossa sabedoria, mas no braço e no poder dEle. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Que nesse momento você venha colocar o seu coração diante do Senhor e permitir que o Espírito Santo venha te auxiliar. O clamor dessa noite por uma confiança irrestrita na justiça de Deus. Não esqueça dessas palavras, porque se Deus assim dessa forma está nos orientando, é porque lutas virão sobre a sua vida, é porque momentos você passará por provações, você passará por momentos onde as pessoas tentarão te desviar, onde pessoas tentarão tirar o seu foco, para que você não permaneça na presença de Deus, aonde o inimigo irá levantar pessoas para te caluniar, para te difamar, para te desanimar. Mas Deus é o seu juiz, Deus é quem lutará por você, Deus é quem abrirá as portas para você. Sabe, pessoas humanas, pessoas que te cercam, pode até decepcionar você, pode até fazer um mal para você, mas continue firme, focado na restauração, nos propósitos de Deus para a sua vida. As pessoas não queriam que Neemias reedificasse o muro, porque o muro simbolizava proteção, porque o muro significava segurança. E o diabo vai tentar fazer você desviar do caminho do Senhor, é porque o Senhor é como muralha em nossas vidas. O Senhor é quem nos cerca, nos dá proteção, faz com que os nossos inimigos venham cair por terra. Mas Deus, Ele sempre estará como uma torre forte ao nosso lado. Deus quer ser o seu escudo, a sua proteção. Ele quer fazer justiça por você, Ele quer ser o seu juiz. Coloque a mão sobre o seu coração, que você possa clamar nesse momento, para que Deus venha ser o seu juiz, para que Deus venha orientar os seus passos, dirigir a sua vida, não permitir que nenhum mal venha recair sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Deus, nós entregamos a cada vida e cada coração diante da Tua presença. Meu Deus, o Senhor é que conhece os caminhos, o Senhor é que conhece as vidas que aqui estão, e tudo aquilo que elas passarão durante o ano de 2015.
Nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha ser o nosso defensor em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Que o Senhor venha dar a direção sobre cada um que aqui está. Meu Deus, que o nosso ano de 2015 seja uma bênção. Nós consagramos, Pai, a cada mês diante da Tua presença. Clamamos, ó Pai, nessa noite pelo mês de abril, que o Senhor venha estar à frente, meu Pai, de todos os nossos planos, nossos projetos, nossos propósitos. Vai adiante, Senhor. Abençoa e habilita o Teu povo. Conduz o Teu povo, meu Pai, à edificação dos muros, a começar e finalizar debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua direção. Nós entregamos, Pai, tudo que temos e somos diante das Tuas mãos. E declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso juiz, o nosso ajudador, o Todo-Poderoso. Assim nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai. No nome santo de Jesus.